Por trás das luzes cintilantes de Hollywood e do glamour do mundo da moda, escondem-se histórias que não falam de fama ou beleza, mas de dor, coragem e da vontade inabalável de ser quem se é. 7 pessoas que tiveram a coragem de viver suas verdades, romperam barreiras e criaram uma nova definição de identidade. Seus caminhos foram cheios de dúvidas, rejeição e riscos, mas eles decidiram permanecer firmes, mesmo quando o mundo não os entendia. Hoje seus nomes são símbolos de liberdade, autenticidade e da força de ser fiel a si mesmo. Suas histórias nos ensinam que o verdadeiro sucesso não está no que se alcança, mas em quem se torna quando finalmente se permite ser autêntico. 1. Caitlyn Jenner. A história de Caitlyn Jenner é mais do que apenas uma transformação pessoal. Ela é um símbolo, a coragem de uma mulher que ousou se opor às expectativas do mundo inteiro. Durante décadas, milhões a conheceram como Bruce Jenner, o herói americano que ganhou o ouro no decátulo nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976. Bruce era o rosto da disciplina, da ambição e do sonho de um país inteiro, mas por trás da máscara da fama vivia uma dor silenciosa. Desde criança ela sentia que era diferente, que as roupas de sua mãe e irmãs lhe davam uma sensação de alegria que ao mesmo tempo a assustava, numa época em que tais sentimentos eram indizíveis. Para suprimir essa inquietação interna, ela buscou refúgio no esporte. Cada recorde, cada medalha era uma tentativa de forçar o silêncio, mas mesmo no auge do sucesso, o vazio persistia. Ela se casou, tornou-se pai, mas a sensação de viver na pele errada nunca o abandonou. Décadas depois, quando a maioria das pessoas sonha com tranquilidade, Caitlyn escolheu a verdade em vez da segurança. Em 2015, ela apareceu na capa da Vanity Fair com as palavras "Call me Caitlyn". Essa imagem correu o mundo, uma única frase que fez história. Caitlyn Jenner se tornou um ícone de um movimento. Ela mostrou que a coragem não é uma questão de idade e que a liberdade só começa onde se para de se esconder. Seu passo inspirou milhões a se aceitarem e provou que a maior vitória não acontece no campo esportivo, mas no coração. 2. Laverne Cox. Quando se fala das mulheres trans mais influentes do nosso tempo, um nome sempre vem à tona primeiro: Laverne Cox. Para milhões de espectadores em todo o mundo, ela é inseparavelmente ligada ao seu papel como Sophia Bursett na aclamada série Orange is the New Black. Mas muito antes de se tornar um rosto da cultura pop global, Laverne lutou por algo muito mais profundo: o direito de ser ela mesma. Ela cresceu no sul conservador dos Termoios em Mobile, Alabama, onde os papéis de gênero eram rígidos e imutáveis. Desde criança sentia-se mais atraída por coisas femininas, e isso a tornou alvo de zombaria, vergonha e exclusão. A sociedade queria que ela se conformasse. Sua própria mãe permitia aulas de dança, mas apenas de sapateado e jazz, nunca balé, com medo de que seu filho pudesse parecer feminino demais. Mas Laverne dançava assim mesmo, com coração e alma. A pressão de ser diferente a levou à beira do desespero. Na juventude chegou a pensar em pôr fim à própria vida, mas ela sobreviveu. E essa sobrevivência se tornou um ponto de virada. Era como se a vida tivesse sussurrado: "Você está aqui por uma razão." Anos depois ela se mudou para Nova York, começou sua transição e encontrou ali o que havia procurado a vida inteira: liberdade. Seu sucesso com Orange is the New Black foi mais do que um êxito profissional. Pela primeira vez, milhões de pessoas no Netflix viram uma mulher trans, interpretada por uma mulher trans real, cuja história era verdadeira, cuja dor era real. Sophia Bursett não era apenas uma personagem, ela era um reflexo de inúmeras vidas. Mas Laverne não se limitou à arte. Ela se tornou uma ativista, uma educadora, uma voz. Sua frase "trans é lindo" tornou-se um lema mundial que irradia esperança e orgulho. Ela nos lembra que a beleza não está na conformidade, mas na verdade. Hoje, Laverne Cox representa todos aqueles que acreditam que da dor pode nascer a dignidade e que da coragem surge a mudança. 3. Andreja Pejic. Num mundo onde a perfeição é ditada nas passarelas da moda e cada detalhe parece encenado, um dia surgiu uma figura que mudou tudo: Andreja Pejic, um nome que primeiro causou confusão e depois admiração. Com seu rosto andrógeno, suas linhas claras e essa aura misteriosa, ela foi o rosto de uma nova era no mundo da moda. Como modelo, ela conseguia apresentar sem esforço
tanto roupas masculinas quanto femininas, e o público estava fascinado. Mas por trás do fascínio havia uma luta silenciosa. Andreja nasceu na Bósnia e cresceu na Austrália, num ambiente onde tudo era preto ou branco, masculino ou feminino, sem nada entre os dois. Desde criança ela se sentia diferente, encontrava alegria em brincar com a maquiagem da mãe e sentia paz ao vestir roupas. Mas essa paz era ofuscada pela culpa, pois ela sabia que a sociedade não tinha lugar para o que ela sentia. Quando foi descoberta jovem e decolou na moda masculina, o mundo via nela uma modelo extraordinária, mas ninguém via a dor por trás da câmera. Enquanto os designers celebravam sua singularidade, Andreja sabia que vivia num corpo que não era o dela. O sucesso a tornou visível, mas não livre. Anos se passaram, e o chamado interno pela verdade ficou mais forte. Finalmente ela tomou a decisão de arriscar tudo, carreira, fama, relacionamentos, para finalmente ser ela mesma. Em 2014 ela começou oficialmente sua transição, um processo que exigiu coragem, paciência e força. Muitos temiam que sua carreira terminaria, mas o contrário aconteceu. Andreja fez história ao ser a primeira mulher transgênero a ser contratada para campanhas de grandes marcas e a desfilar nas maiores passarelas do mundo. Ela se tornou um símbolo de uma nova definição de beleza, uma que se baseia na verdade, não nas expectativas. Hoje, Andreja Pejic olha para trás em sua jornada com calma e orgulho. Em entrevistas, ela costuma dizer que gostaria de dar coragem à sua versão mais jovem, dizendo-lhe que tudo ficaria bem, que a dor passaria e que o que ela é sempre foi suficiente. Sua história nos lembra que a verdadeira beleza começa onde nos aceitamos. Andreja Pejic não apenas fez moda, ela fez história. 4. Chaz Bono. No final dos anos 1960, a vida de Chaz Bono parecia começar como um conto de fadas. Ele nasceu no mundo glamuroso de Hollywood, como filho dos lendários músicos Sonny e Cher. O mundo via em Chastity Bono, como ele era conhecido na época, a doce filha de um dos casais mais famosos da América. Mas por trás das câmeras e dos cenários brilhantes, uma luta silenciosa começou cedo, uma que ninguém via. Chastity nunca se sentiu realmente como uma menina. Desde a infância havia um desconforto indefinido, a sensação de viver num corpo que não lhe pertencia. Durante anos ele tentou se adaptar ao papel que o mundo lhe impôs. Sorria em fotos, dava entrevistas, tentava atender às expectativas, mas no fundo de seu ser, o vazio crescia. A pressão de suprimir a própria verdade levou ao desespero, à depressão e à solidão. Somente décadas depois, após anos de silêncio e conflito interno, Chastity tomou uma decisão que mudou tudo. Ele começou sua transição e se apresentou ao mundo em 2009 com seu verdadeiro nome, Chaz Bono. Não foi uma jornada fácil. O caminho foi marcado por dúvidas, cirurgias, hormônios e o constante medo do julgamento público, mas cada passo o aproximava da pessoa que ele sempre foi. A opinião pública reagiu de forma dividida. Alguns o celebravam como um símbolo de coragem, outros o condenavam. Foi particularmente difícil para sua mãe, Cher, que era ela própria um ícone da comunidade LGBTQ+. Ela falou abertamente sobre o quão difícil foi para ela abandonar o seu antigo nome, mas no final venceu o que era maior do que qualquer mal-entendido: o amor. Hoje Cher se orgulha de seu filho e o chama de a pessoa mais corajosa que conheço. Chaz Bono usou sua voz para encorajar outros. Ele se tornou ator, ativista e um modelo para muitos que percorrem o mesmo caminho. Sua vida mostra que nunca é tarde para ser honesto consigo mesmo. Ele provou ao mundo que a autoaceitação não é o fim de um caminho, mas o início de uma nova vida. 5. Carmen Carreira. Carmen Carreira é uma mulher que emergiu dos holofotes do show business para se tornar um símbolo de mudança. Sua jornada começou num palco que, para muitos, é o epítome da extravagância e do entretenimento, RuPaul's Drag Race. Com sua energia, carisma e sua presença magnética, ela rapidamente conquistou os corações do público. Mas o que os espectadores não sabiam, por trás da fachada deslumbrante, Carmen lutava com uma verdade que era maior do que qualquer performance. Após sua participação no programa, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela começou sua transição, não como parte de um papel, mas como expressão de quem ela realmente era. Para muitos, isso foi difícil de entender.
Eles conheciam Carmen apenas como drag queen, não como a mulher que sempre existiu. Mas Carmen não se deixou abater. Ela não queria mais viver uma ilusão, mas carregar sua identidade com orgulho, não importando o tamanho da resistência. Seu caminho não foi fácil. Quando ela se posicionou abertamente contra um segmento controverso em RuPaul's Drag Race, no qual uma expressão ofensiva para mulheres trans foi usada, uma onda de críticas desabou sobre ela. Alguns a chamaram de ingrata, outros a descreveram como uma traidora da cultura drag. Mas Carmen permaneceu firme. Sua postura era clara: respeito não é uma ameaça, é o início de uma verdadeira mudança. Essa força a tornou uma das vozes mais influentes da comunidade trans. Ela usou sua notoriedade para combater mal-entendidos e promover a educação. Hoje, Carmen Carrera não é apenas uma modelo internacionalmente reconhecida, mas também uma ativista que trabalha incansavelmente pela igualdade e dignidade. Sua história mostra que a beleza não reside apenas na estética, mas na autenticidade, na coragem de viver a própria verdade, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para isso. 6. Dina Rosero. Dina Rosero, um nome que encarna o brilho e a elegância no mundo da moda, mas por trás desse brilho reside uma história de coragem, dor e convicção inabalável. Nascida nas Filipinas, ela se viu cedo diante de uma verdade que não podia mais esconder. Com apenas 5 anos, ela disse à sua mãe que era uma menina, uma afirmação que mudaria tudo. Felizmente, sua família reagiu com amor e compreensão, algo que para muitas crianças trans permanece um sonho inatingível. Aos 19 anos, Dina tomou uma das decisões mais difíceis e ao mesmo tempo libertadoras de sua vida. Ela se submeteu a uma cirurgia de redesignação sexual para alinhar sua aparência externa com sua identidade interna. Depois disso, ela começou uma carreira bem-sucedida como modelo, mas manteve seu passado em segredo. Ela temia que a verdade pudesse destruir sua carreira, que ela seria reduzida a uma manchete. Por anos, ela viveu entre a fama e o silêncio, entre a autorrealização e o medo. Mas em 2014, Dina decidiu quebrar o silêncio. No palco de uma palestra TED, ela estava lá, elegante, calma e determinada, e revelou ao mundo que era trans. Este momento não foi uma confissão, mas uma libertação. O público ficou emocionado, suas palavras ecoaram muito além das fronteiras do auditório. Dina não falou apenas por si mesma, mas por milhões que não tinham voz. Em vez de enfrentar a rejeição, algo inesperado aconteceu. Ela recebeu apoio, admiração e respeito de pessoas que antes a conheciam apenas como modelo. Do medo cresceu a força, do segredo nasceu uma missão. Hoje, Dina Rosero não é apenas uma modelo de sucesso, mas uma ativista que trabalha globalmente pela visibilidade e igualdade. Sua história nos ensina que a autenticidade é a forma mais poderosa de beleza, uma que não precisa de filtro nem de máscara. Dina mostrou ao mundo que a verdadeira passarela não está nas semanas de moda, mas na coragem de viver a própria verdade diante de todos. 7. Inés Rao. Inés Rao, um nome que escreveu a história da moda e redefiniu os limites da feminilidade. Nascida em 1990 em Paris, ela cresceu num mundo onde a beleza frequentemente seguia regras estritas, mas desde criança ela sentiu que essas regras não se aplicavam a ela. Ela não se sentia conectada ao corpo em que nasceu. Aos 16 anos, inspirada pela ícone trans Caroline Cossey, ela iniciou sua transição, um caminho cheio de dúvidas, desafios médicos e obstáculos emocionais, mas também cheio de determinação. Anos depois, essa mesma determinação a levaria a um dos palcos mais famosos do mundo. Em 2013, Inés posou pela primeira vez para a revista Playboy. O mundo reagiu surpreso. Uma mulher trans numa revista que por décadas havia moldado a imagem clássica da feminilidade. Mas isso foi apenas o começo. Em 2017, Inés Rao finalmente fez história ao ser a primeira mulher trans a ser eleita Playmate do mês. Este evento não foi apenas um triunfo da moda, mas uma vitória para a visibilidade e a aceitação. Inés provou que a feminilidade não deve ser reduzida a características biológicas. Em entrevistas, ela disse: "Ser mulher não é uma questão de biologia, mas de identidade." Com essa postura, ela se tornou um símbolo de uma nova geração que se recusa a ser enquadrada em velhas categorias. Apesar das críticas e preconceitos, Inés permaneceu firme, orgulhosa e elegante,
sempre com o objetivo de construir pontes onde outros veem muros. Hoje ela trabalha com marcas de moda internacionais, desfila nas maiores passarelas do mundo e usa sua voz para defender o respeito e a igualdade. Para muitos ela não é apenas uma modelo, mas uma revolução em pessoa. Uma mulher que provou que a beleza não tem a ver com normas, mas com a verdade. Inês Hall nos lembra que a coragem às vezes pode residir em uma única foto, uma imagem que muda o mundo porque nos mostra que a humanidade não conhece limites. 7 histórias, 7 vozes, 7 caminhos que têm algo em comum. A coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo exige algo diferente. Caitlyn Jenner, Laverne Cox, Andreja Pejic, Chaz Bono, Carmen Carreira, Dina Rosero e Inês Hall, cada uma delas, à sua maneira, superou limites, derrubou muros e inspirou milhões. Seus nomes hoje representam não apenas fama, mas verdade. Eles nos mostraram que a identidade não é um segredo a ser escondido, mas um presente que se pode carregar com dignidade. Que a beleza não surge quando nos conformamos, mas quando nos permitimos ser diferentes. Eles quebraram o silêncio que aprisionou tantos antes deles e deram ao mundo uma nova compreensão de liberdade. Numa época em que os preconceitos ainda são ruidosos, suas histórias ecoam como um coro silencioso, mas poderoso. Seja você mesmo, sem compromissos, corajoso, autêntico, porque toda mudança no mundo começa com uma pessoa que se recusa a se esconder. Essas 7 personalidades não apenas mudaram suas vidas, elas criaram um movimento que continua vivo em cada pessoa que encontra a coragem de dizer: "Este sou eu".